Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Estamos aqui para mais uma devocional. Nossa devocional do dia 3 de maio, né? Uma terça-feira. Já começamos a semana e vamos falar um pouco mais sobre Deus, sobre a nossa condição de vida. Sei que todos nós trabalhamos, buscamos o nosso dia a dia, mas precisamos ter algo para nos alentar, né? Algo para nos dar força a prosseguir. Né? E eu quero ler um texto, né, que está no Salmos 53, 1, versículo 1. Né? Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Salmos 53, 1. Veja que interessante, né? Esse salmo, esse texto, ele diz que o insensato diz no seu coração. E ele normalmente é assim: o insensato ele não fala para as pessoas. Ele não falou para as pessoas, ele disse para si mesmo, não a Deus. Eu acho que Deus não existe. E nós vivemos um tempo que as pessoas têm que provar que Deus existe. Quando Deus prova a sua existência na própria natureza. Nós somos pequenos, pequeníssimos. No vídeo passado eu falei sobre a foto, né, que é tirada pela Voyager primeira, né, quando ela tira uma foto e pálido ponto azul. Né? Tão pequenos somos diante de um universo tão grande. E a gente muitas vezes passa a vida achando que o que nos acontece de bom é porque tivemos sorte, e o que nos acontece de ruim é porque tivemos azar. Mas não paramos para pensar que todas as coisas cooperam para o bem, a Bíblia fala isso, daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, cada um de nós tem um propósito. E não estou falando isso o pastor Sérgio. E não estou falando isso dos pastores que eu conheço, homens de Deus, grandes homens que também têm aqui seu trabalho na internet para ganhar pessoas, para propagar a palavra do Senhor, porque esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo. Quando eu falo inscreva-se no canal ali, quando você está no canal, embaixo está lá inscreva-se em vermelhinho, clique lá, inscreva-se no canal. Quando eu falo, vai lá, aperte no sino. O objetivo final não é que você se inscreva e apareçam milhares de inscritos. Né? Mas o objetivo final é que milhões de pessoas ouçam a mensagem de que Deus sim existe e que o insensato diz no seu coração não há Deus. E mais, veja, ele se corrompe por causa disso e pratica a iniquidade. Né? É comum você ver isso. É comum você ver uma pessoa que diz: Deus não existe, eu não quero saber de Deus. Mas vive na iniquidade, vive no pecado. E aí, por que não quer Deus? Porque o livro de regras de Deus, que é a Bíblia, mostra o que é certo e o que é errado. É isso que muitas pessoas no mundo não entendem. Tentam dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia já não diz mais a verdade, e essas coisas todas. Por quê? Porque a Bíblia é como um espelho, quando você lê, reflete quem você é. E aí você tem que procurar melhorar ou dizer, isso aí não serve para nada. Então o insensato diz, não há Deus. Por isso se corrompe. E aí você veja que forte isso, já não há quem faça o bem. Você percebe que nós vivemos um tempo em que nós vemos mais pessoas fazendo mal do que bem? Por exemplo, há um tempo atrás, aí não sei quanto tempo, uma pessoa achou no lixo uma sacola e tinha uma quantia em dinheiro. E essa pessoa foi e descobriu, né, pelos papéis que estavam junto, muito provavelmente, descobriu, levou na polícia e descobriram o dono do dinheiro. Isso virou notícia nacional, como se isso fosse a coisa mais correta a fazer. É a coisa correta a fazer. Mas por que se deu tanta importância para isso? Porque a maioria não faria.
Porque a maioria pegaria essa cola e levaria. Outro exemplo foi, né, fizeram aí um experimento na Universidade de Londrina, aonde deixar lá um freezer com picolé e a pessoa pegava o picolé e deixava o dinheiro. E aí que virou-se, né? Passou nos noticiários, por quê? Porque a maioria deixava o dinheiro, apesar que alguns não deixaram. Mas por quê? Porque isso parece ser espantoso quando não deveria ser normalidade. Deveria ser a coisa correta a fazer, né? Então, por isso que a gente vê cada dia mais o mal e o mal. Então, irmão, que você não seja insensato. Insensato é uma pessoa insensível, uma pessoa que não tem sensibilidade, uma pessoa que não consegue enxergar. Deus, ele se revela no respirar. Você já pensou se a Terra tivesse 1 metro para cá? Talvez ela fosse fria demais e não pudesse ter tudo que tem. Se ela tivesse mais perto do Sol, seria quente demais. Se ela fosse menor, não receberia tantos raios. Se ela fosse maior, que tudo foi feito perfeito. E que a natureza revela a Deus. Em Romanos, Paulo, na carta aos Romanos, ele fala isso. A natureza revela a Deus. Ao homem vai ser indesculpável ele dizer: Deus não existe, não há Deus. Que você possa refletir sobre esta palavra e que você possa crer que existe um Deus, que é galardoador, ou seja, doador, ele dá para aquele que faz a sua obra, ele abre as portas, ele abençoa. Eu falei que eu estou fazendo um estudo sobre os 40 dias que Jesus ficou na terra, né, depois de ressurreto. Eu já fiz o primeiro, né, que foi lançado dia 29, ontem, e vou fazer o segundo, que eu vou lançar na segunda-feira. Vai ter acho que 3 ou 4, e depois eu vou contar meu testemunho, como Deus muda uma pessoa, como Deus transforma uma pessoa e faz uma pessoa que se deixa usar por ele, né, diferente socialmente, diferente na família, diferente com as pessoas. Então que você seja abençoado, que você reflita, né? E que você possa entender que existe sim um Deus que está olhando e está abençoando e está querendo transformar as vidas e as pessoas. Para que a gente já não diga como diz o salmista, já não há quem faça o bem. Que nós possamos viver em um mundo em que nós acreditemos que Deus existe e que nós possamos dizer, diferente do salmista, nós podemos dizer, já não há quem faça o mal. Um momento de oração. Que o Senhor te abençoe, Deus poderoso e santo, abençoe este irmão, esta irmã que está ouvindo essa mensagem, essa pessoa, Pai, que o Senhor fez com que essa mensagem chegasse a ela. Que ela possa ser abençoada, que ela possa ser próspera, que ela possa ver o seu agir, Deus, que ela possa entender quem o Senhor é e que ela possa, sim, acreditar que o Senhor existe e que o Senhor pode mudar a sua vida completamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, como sempre. Amém? Um dia abençoado, em nome de